Quero conversar com vocês sobre algo que aconteceu ontem, né? Eu não sei que dia você tá vendo isso, mas enfim, você vai se situar já já no seu tempo, né? Que foi a passagem do Jô Soares. E eu soube dela no final do dia, eu falei, uau, o Jô Soares partiu, concluiu essa etapa, né? Quem já me acompanha um tempo sabe que eu flerto muito com a morte, no sentido da beleza da morte, né? Do ir e vir da morte e o quanto que a gente está morrendo e nascendo todos os dias. Então, existe esse meu diálogo com esse lugar. E aí eu vi o jornal fez uma homenagem para ele, né, com a trajetória do Jô, né, mostrando alguns detalhes da vida e toda a performance de ser o Jô. E me trouxe muitas reflexões e elas cabem muito aqui, a narrativa da história do Jô dentro do nosso contexto e do nosso propósito, da nossa expressão, de revelar o nosso nome, quem nós somos, né? De criar esse personagem ser eu e o desapego também. Então é isso que eu quero pontuar algumas coisas aqui que eu observei e que ele é um exemplo vivo e agora morto, mas eterno, de uma memória expressiva do ser humano. É muito rico isso. E aí, lá no comecinho diz assim que o Jô veio de uma família, de um empresário e de uma mãe, dona de casa, e que a ideia, a expectativa era ele se transformar, era ele se tornar um diplomata. Olha isso, né? E a grandeza do Jô começa a nascer aí, quando ele sai de uma expectativa tão formal, né? Para abraçar uma natureza dele cômica, uma natureza dele artística, questionadora, criativa, expressiva de si mesmo. E aí eu vi, uau, quem era esse Jô dentro dele que fez ele trilhar um caminho tão inovador dentro de uma expectativa de ser diplomata, né? E eu vi uma coragem, né, de um ser humano que fala assim na entrevista, como eu era gordo, né? E ser gordo nunca foi uma qualidade, e a gente lida com isso até hoje, né? Ele então escolheu, ele falou assim, então eu ia me destacar pelo meu espírito, por ser eu. Olha aí, olha a riqueza disso. Existe algo além da forma, existe esse Jô dentro de mim. Mas quem é ele? Que conteúdo ele guarda? E aí ele foi se entregando a essa interpretação e criou inúmeros personagens. Eu acho que mais de 200 personagens. E isso foi se desenrolando, isso foi se transformando, isso foi se expandindo. E aí dentro desse ponto eu percebo que é uma condição da criatividade, desse impulso criador de evolução de ser humano que é o criativo em nós, do desapego, do destruir e seguir. Ele seguiu, ele não se apegou a um personagem. Ele foi se transmutando e se elaborando, porque o personagem que ele fazia entregava uma outra energia, uma outra condição para ele, e ele consumia essa energia, se transformava em outra coisa, e isso foi se desdobrando. Então o Jô Soares se transformou em quem? No Jô, mas aonde ele manifestava várias competências: diretor, ator, roteirista, músico, artista plástico, jornalista, entrevistador. Ele ia para o humor, ia para a seriedade, para a responsabilidade. Ele sabia caminhar por dentro dele, se elaborar e então se expressar.
o trabalho dele se transformou em uma expressão. Ele não estava na mente da sobrevivência. Caramba! E talvez a gente pense... E aí eu refleti, eu falei, que base que ele teve, que permitiu e deu condições, base. E aí eu trago aqui, que base? É uma base financeira que faz a gente seguir os nossos sonhos e nos dá permissão? Ela pode facilitar, mas ela não define. E me veio assim, não, é uma base amorosa de respeito por si mesmo, de validação de quem se é. Porque o Jô não estava dentro do estereótipo, vamos dizer assim, do galã. Do galã. Dentro de uma beleza, né? Gente, mas ele... Lembre agora de um galã que se tornou eterno, né? Mas lembra agora do Jô, da entrega grandiosa que ele fez através de todas as suas obras. Livros, o teatro, a sua direção, as suas entrevistas. É essa riqueza que eu vejo como um grande propulsor da vida, e que quando a gente consegue sair da mente da sobrevivência, do medo de quem nós somos, da falta, da competição, da comparação, do desvalor, essa é a base que a gente precisa nos dar para a gente transbordar, para a gente se tornar a ideia que nós temos a respeito de nós. E aí eu acho muito interessante que ele falou assim, às vezes a gente planeja muito e não dá certo. Eu sou super controladora e isso sempre me toca muito, né? A medida, justa medida do planejar, mas deixar essa elaboração da vida também conduzir, te provocar e tu sentir ali o que tá acontecendo, fala, uau, é tempo de mudar. Esse personagem concluiu, esse projeto amadureceu, eu estou nova, eu quero algo mais, mudei. Bora articular aqui para manifestar essas mudanças do lado de fora, isso é a expressão acontecendo. E ao mesmo tempo que a gente tem uma intenção forte, a gente também tá nesse presente que tá nos provocando. E a grande sacada tá tão conectado com você e se apoiando, que você é capaz de ver no seu presente essas oportunidades e essa dinâmica da vida. E encontrar pessoas que estejam caminhando e dando as mãos pra gente para que os nossos sonhos aconteçam, compartilhando as suas inspirações, os seus conhecimentos, né? E eu achei muito rica aquela trajetória. E o deboche. Vocês imaginam? A gente tem muitas vezes pudor da vergonha. Será que eu tô pagando mico? E aí eu vi aquele ser humano tão humilde, abrindo mão de uma vaidade, pagando todos os micos, debochando da vida e debochando dele também. Quando ele fala um beijo do gordo, é isso que eu sou, né? E bora! E tem beleza em ser esse gordo, criador, criativo, expressivo. E aí eu penso, a forma só ganha valor mesmo quando ela é tocada por essa alma tão humilde, tão criativa, tão questionadora, tão indagadora. E pode parecer que eu falando assim, nossa, sempre foi tão lindo, é lindo assim, Nai. E aí a gente esquece das crises que tem dentro desse processo. Eu tenho certeza que para toda essa expressão que ele trouxe, ele teve crises muito lindas também. Porque as crises, tocar a vida, como eu sempre falo, é tocar essa sombra e essa luz. Não é sobre excluir, é sobre incluir com compaixão e ação. Não é sobre só querer o resultado, mas amar o processo. E em toda a trajetória que colocaram ontem, foi o processo que tornou o Jô Soares, ou só o Jô.
o processo. Então a gente realmente precisa cada vez mais honrar o processo de se tornar e curtir os pequenos resultados que a gente tem, os pequenos resultados que a gente tem. E quando a gente partir, a nossa biografia está pronta. E sabe o que a gente se transforma? Memória. Tudo é uma grande memória, um grande sonho. Um grande sonho. E aí as coisas vão fazer sentido, não pela falta, mas pela abundância da entrega que a gente teve com a vida, da permissão que a gente deu para a vida, das memórias que a gente está criando a respeito de ser eu, a respeito de ser você. E essas memórias são eternas. Então, se dedica um pouquinho, tira um tempinho para ver essa história, essa trajetória do Jô, assiste uma entrevista dele, conheça a vida dele, as biografias dessas pessoas são riquíssimas, porque elas são muito humanas no seu processo. Existe um ego muito forte do querer, do agir, do lutar para estar ali, mas é um ego que comprou a ideia da alma, tu entende? O ego tá numa polaridade de transbordamento. Eu acho que isso é uma mudança legal, né? O ser artista, ainda mais, né? A gente desconstrói a ideia de um artista caótico, tão somente, mas vamos trazer aqui um artista consciente da vida, consciente dos seus processos, do seu funcionamento. Consciente não é controlador. Isso muda como a gente interage com essa coisa da vida aqui passando por nós. Então, quanto expressão, quanto carreira, quanto que a gente pode trazer esse exemplo de flexibilidade, de entrega, de sagacidade, de malandragem, de deboche, de amor pessoal para a nossa vida, para a nossa expressão. Essa é uma grande entrega que ele deixa sobre ele ter se tornado o Jô, que talvez ele nem sabia que seria isso tudo, mas ele tinha a intençãozinha ali, porque a gente pode ter uma intenção, mas a gente não necessariamente sabe aonde vai dar, entende? Tudo isso como um resultado, como uma transformação. E cada ideia que a gente tem vai nos transformando, e aí a gente precisa deixar ir, desapegar, esvaziar. Nossa, esvazio. Eu esvazio para algo novo que já existe em mim nascer. E aí a gente vai nesse movimento voltando para o nosso lugar de alma, voltando para o nosso lugar de amor, de espontaneidade, de natureza, de ser dinâmico, vivo, corajoso. É lindo o espaço da expressão que a gente cria em torno da gente. E o quanto ele nos dá vitalidade, o quanto que ele é curador, não só para mim, que tô dentro do processo, mas quando há o transbordamento disso e o outro pode sentir esse movimento, porque tem palavras que não alcançam, né? Então a gente entra nesse néctar que fica no ar, né? Agora ficou no ar o néctar do Jô Soares, mas tá documentado, tá escrito, tá pintado, tá narrado. Então agora a gente pode beber dessa fonte. E eu digo mais para vocês. A nossa comunicação é um grande portal. A nossa comunicação é um portal de evolução. Porque quando eu comunico toda essa vida que passa por mim,
outras pessoas podem se servir, né? Outras pessoas podem se servir disso através daquilo que eu manifestei, daquilo que eu expressei. Então, a comunicação é um portal de crescimento que vai agregando e multiplicando em várias vidas. Então, sinta a trajetória do Jô, reflita o seu espaço, reflita a sua permissão, reflita a sua humildade. Reflita a sua arte de se permitir, a sua autodescoberta e a expressão de quem você está. Um beijo.